Oi, gente, que alegria encontrar vocês aqui no nosso podcast De Repente Mãe. Finalmente estamos estreando esse projeto que me encanta demais, porque desde que eu me descobri mãe, eu percebi que é um universo tão maravilhoso, mas às vezes pode ser uma jornada um tanto solitária, né? Porque a gente tem muitos sentimentos, muitos pensamentos que tem vezes que é difícil dividir com outras pessoas. Será que a nossa mãe vai entender? Será que o nosso marido vai entender? Coisa que só de mãe para mãe. E é esse o espaço para a gente conversar abertamente. É uma conversa que eu quero que seja útil para você, mãe, e até para os pais entenderem melhor a maternidade, para as avós, para os tios, para a rede de apoio. Olha, aqui a gente só não vai abrir espaço para preconceito, para julgamento. Aqui vai ser um lugar para a gente bater um papo gostoso sobre família. Então aproveita, participa, porque você faz parte disso também. Então já aproveita para seguir a gente nas plataformas de podcast, para você se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar sininho. Sabe por quê? Toda terça-feira, às 14h, a gente vai trazer um episódio novo, uma conversa que eu quero muito que seja útil para você, ouvindo mães. Não é um papo só de especialista, não, mas as especialistas da vida real, as mães que passam os dias e as noites encarando todos os desafios e as alegrias da maternidade. Seja muito bem-vindo. Como é bom contar com você. Participa com a gente pelas redes sociais, que a gente lança enquetes aí para falar dos assuntos da semana. E olha que a gente inicia o De Repente Mãe falando de repente grávida. Só que assim, descobri que tô grávida e o bebê já vai nascer. Parece história de Discovery Channel, mas é vida real. Gente, falar pra você de casa. Eu descobri que tava grávida no comecinho. Eu pude viver toda a gestação com todos os dramas. Agora, a nossa primeira entrevistada do podcast teve a gravidez mais rápida que eu já vi. Samira Benoliel, jornalista, mãe do Noah. Mulher, que loucura. Que bom que eu tô com você aqui hoje. Porque assim, você hoje, prepare-se, vai desbloquear todos os medos de engravidar. Você descobriu com quanto tempo que estava grávida, Samira? Eu descobri com 26 semanas e 5 dias, mas nesse dia eu não sabia como é que era esse negócio de semana. Eu lembro de eu perguntar assim na doutora, me fala quanto é que isso em meses? Aí ela falou 6 meses e meio. Fiquei chocada. E você teve neném com quantos meses? Tive 1 mês e meio depois. Ele nasceu prematuro. Eu tinha acabado de entrar no oitavo mês de gestação e ele teve que vir. Assim, numa cesárea de emergência, num feriado, dia 8 de junho de 2023. Nossa. Corpus Christi, assim, maior loucura, uma grande loucura da minha vida. Percebeu, né? Foi 1 mês e meio de gestação. 1 mês então, e meio. Vamos voltar pro começo, Samira. Eu tô muito feliz que você tá aqui. Imagina. Porque, assim, eu fui mãe tentante por 8 anos. Então, isso quer dizer que eu cheguei a fazer teste de gravidez já sentindo a criança mexer. Imagina, né? Como se com 2 meses sentisse. E dava sempre negativo. Fala a verdade, você não sentiu nada nesses 6 meses? Assim, todo mundo me pergunta isso, e muita gente até acha que eu menti, que não é possível, todo mundo acha que é impossível uma mulher não sentir que estava grávida. Minha prima mesmo de perto falou, nunca achei que fosse possível isso. Mas eu vou explicar, né? Vou tentar explicar. Eu estava numa rotina frenética, assim, de um trabalho muito intenso. Trabalhava de madrugada, acordava 3 horas da manhã, estava 4 na TV, na emissora, que eu trabalhava. E passava praticamente o dia inteiro trabalhando. Tipo, não voltava para casa meio-dia ou 1h da tarde. Continuava trabalhando porque eu estava numa rotina muito insana. E eu gostava dessa rotina. Então, não sei se isso acabou camuflando alguma coisa. Tive alguns episódios... O sono, talvez, né? Isso. Tive alguns episódios, sim, de enjoo, mas não várias vezes seguidas, que me pudesse me alertar, me trazer um sinal de gravidez. Ou algum outro sintoma que são comuns que me levasse a isso. Como eu trabalhava de madrugada, eu sempre tive muito sono. Então, se eu tivesse tido um dia lá que eu tava com sono demais, eu achava que era por conta do cansaço mesmo, do trabalho e tudo mais. Mas você estava tentando engravidar nesse período? Não estava tentando. Não estava tentando. Nossa. Na verdade, eu nunca tentei. Assim, nunca tentei. Cheguei assim, não vou ter uma relação agora porque eu quero ter um neném. Nunca tentei, nunca tive esse período na minha vida. E eu sou casada desde 2012. A gente teve altos e baixos no relacionamento, normal. Teve um momento de separação também, prestes a descobrir a minha gravidez. A gente ficou 3 meses e meio. Ele estava morando em São Paulo, né? Viajou, e eu tive que ficar em Manaus. Então, assim, a gente passou 3 meses e meio longe um do outro. E eu nem imaginava que isso tudo estava acontecendo na minha vida. Você imagina, eu tô grávida, mas eu passei 3 meses longe. E foi bem na época. E que
tu estavas grávida, obviamente, postando a rotina ali, né, da gravidez. Eu te acompanhava a VTube. Eu lembro de assistir um vídeo da VTube mostrando como que o corpo dela mudou com a gravidez. E depois de um banho, eu parar na frente do espelho, me olhar pra ver se tinha alguma coisa, mas sem imaginar que eu tava. Não sei se era meu corpo sinalizando ou meu subconsciente me falando que eu estava grávida naquele momento. Mas eu tive esses momentos, assim, antes de eu saber, né? Antes de porque dizem também que depois que a gente sabe, ou depois que a gente conta, é que a barriga pula. Mas, amiga, 6 meses e meio. Amiga, eu achava que eu tava engordando. Não estava de cinta. Eu fiz um tratamento pra emagrecer, eu perdi 16 quilos, endócrino, em 2022. 2021 pra 2022. Então, eu emagreci muito. E eu tenho síndrome de ovários policísticos. Essa síndrome, ela causa infertilidade. Não quer dizer que eu nunca conseguiria engravidar, né? Mas ela causa dificuldade para você engravidar. Então, eu sempre tive o pensamento, e tive também orientação médica, que se eu quisesse engravidar em algum momento, eu teria que fazer um tratamento. E aí, gente, só para fazer uma pausa, que de repente você que assiste agora, gente, também tem a SOP, como é conhecida agora, tudo é sigla, né? Também tem uma outra situação que quem tem essa síndrome, muitas vezes fica meses sem menstruar. Isso aconteceu contigo? Aconteceu, só que eu achei que fosse da SOP. Não achei que fosse gravidez. Até porque, em 10 anos de relacionamento, eu nunca tinha engravidado. Nunca. E eu lembro que um período da vida, eu não usava nenhum método contraceptivo e não engravidei. Então, assim, eu achei que fosse realmente por conta da SOP, que era a SOP ali agindo, bombando. Eu digo que a minha é a menopausa, né? Porque a Maria Cibele, quando eu engravidei, eu falei, gente, imagina, 41 anos, essa é menopausa. O teu é a SOP, o SOPzinho tá ali, gente, coisa mais linda. Aí, como é que você descobriu? Porque se você não estava sentindo nada, como é que você descobriu? Vamos lá. Eu tive alguns sonhos nesse período. Meu Deus. Eu sonhei um dia que eu tava com o bebê no colo, eu sentia o peso do bebê e eu dava pra minha mãe. Quando minha mãe pegava, não virava um cachorro. Eu tenho um cachorro em casa. Então eu achei que era alguma coisa relacionada de, sei lá. Eu tive esse sonho. Deixa eu te falar, que a gente... Todos os nossos assuntos a gente coloca na internet. E aí a Lorena Micaeli disse assim, a minha sogra já falecida me falou em sonho e tava grávida de gêmeos. Você imagina? Então, os sonhos são reais. Tava. Sim, aí, eu tive esse sonho. O meu marido também sonhou que eu caía de bicicleta e apontava pra minha barriga. Como se eu tivesse machucado a minha barriga. Ele teve esse sonho. Tanto é que ele ficou preocupado, pediu pra eu não usar a bicicleta, porque tava com medo de eu cair e tal. E ele teve esse sonho. E aí, teve o mais louco de tudo. O meu amigo, Ivan Nascimento, se estiver assistindo aqui, que era meu chefe na época... Ele é sensitivo, ele é médio ostensivo, né? Enfim, ele é espírita. E aí eu lembro de uma situação lá em fevereiro, eu descobri em abril, em fevereiro, ele pegar na minha mão e perguntar assim, na hora ele sentiu e pergunta, Samira, tu tá prenha? Ele falou assim, tu tá prenha? Aí eu falei, você não tem nem perigo, Ivan. Marido viajando. Aí ele, eu tô vendo uma criança. Ele falou assim pra mim, Luana, eu tô vendo uma criança. Aí eu falei assim, cara, Ivan, não tem nem perigo. Eu falei, você não correu pra fazer um exame? Não corri. E aí, foi muito engraçado. Aí eu comecei a sentir, aqui no pé da minha barriga, mexer. Assim, gente, só quem é mãe que passou e sentiu o bebê mexer que vai entender o que eu tô falando. Olha, eu estava grávida e sabia que estava grávida. E quando a Maria mexeu a primeira vez, eu mandei mensagem pro meu marido. Falei, amor, é o seguinte... Ou é gases ou é o bebê mexendo, que eu não sei como é que é. Realmente passa essa dúvida, porque a gente nunca viveu. Sim. Então você, na hora, ficou na dúvida ou não? Aí eu vim mexendo. E eu senti isso várias vezes em alguns dias. Falei, cara, o que tá acontecendo? Aí eu lembro de pesquisar, de ir no Google, me pesquisar. Cara, isso pode ser gás, pode ser verme. Eu falei, verme se mexe? Eu coloquei aqui no A pessoa pode sentir verme se mexer? Aí vamos deu lá. avisar pra você, verme, a gente não sente verme se mexendo. E aí, eu passei nessa semana que antecedeu a descoberta, foi muito cansativa pra mim. Fui lá pra tragédia do Jorge Teixeira, fui como repórter, desci, subi, fiz link e tal. Foi muito cansativo pra mim. E fui pra BR-319 também, lá pra parte da ponte que caiu, fazer lá reportagens e tal. Passei o dia inteiro fora. Um dia depois, eu fiquei muito cansada. Muito cansada. Então, eu fui trabalhar e pedi pra sair porque eu precisava dormir. E aí, fui pra casa, dormi. Cheguei em casa às 9 horas, dormi de 9 horas da manhã até 8 horas da noite. Nossa. Extremamente cansada. Isso nunca tinha acontecido comigo. Nunca. Nem no meu período mais cansado, isso tinha acontecido comigo. E aí, beleza. No outro dia, eu acordei zerada. 0 bala. Segui minha rotina normal, consegui sair no horário certo do meu trabalho.
E passei na frente de uma farmácia. Falei, quer saber, eu vou fazer um teste. Cara, eu não tô grávida, mas eu vou lá só pra desencargo de consciência, que nem foi contigo. Uhum. Pra desencargo de consciência pra saber, assim, tipo, ter certeza de que realmente descartar qualquer possibilidade. Cheguei lá, né, muito despretensiosa, falei lá com a atendente, ela falou assim, ó... Você fez de sangue? Eu fiz um de dedinho, é um novo lá, eu nem me lembro como é que é o nome dele, mas foi um do dedo. Aí fiz lá o exame do dedo, e ela falou, você quer esperar? Sai em 15 minutos. Eu falei, não, vou pra casa. Não vou pra casa, você manda pelo WhatsApp. Tá bom, tinha certeza que ia dar negativo. Fui pra casa, cheguei em casa, dei um cochilinho, aí acordei com a mensagem dela. Olá, tá aqui seu resultado, e parabéns, você tá grávida. Deu compatível pra gravidez. Aí eu... Aí o quê? Aí eu, gente, aí eu suei frio. Eu tô suando agora porque eu tô imaginando. Porque eu tô revivendo, na verdade. Gente, aí, que loucura. Aí eu tirei print e mandei pra minha prima, que foi mãe recentemente, né? Eu falei assim, prima, tá aqui. E agora, o que eu faço? Será que eu tô grávida mesmo? Será que isso não é um falso negativo? Ou um falso positivo, na verdade? Ela falou assim, cara, eu acho que não, mas vai lá, volta, compra o que dá a quantidade de semanas, que é o mais certo, porque dá o mais certo comigo. Eu falei, tá bom, mas não tem que ser feita a urina da manhã? Ela falou assim, não, se tu estiver grávida mesmo, vai dar qualquer urina que tu... Eu fiz no meio da tarde. Exatamente. Aí, voltei lá, comprei, e esse era até mais caro, era 60 e poucos reais esse teste. Voltei pra lá, pra casa, e fiz. Fiz na hora. Tá, quantas semanas deu nesse exame? Mais de 3 semanas, porque é o máximo que dá, né? Entendi. Na canetinha. Aí 6 meses e meio. Gente, como é que eu faço agora? E aí eu não consegui fazer nada, não consegui preparar surpresa nem nada. Eu só fui assim com o teste na cara dele e falei assim... Meu Deus! Aí ele olhou assim, ele... Sério? Sério? Mas Aí como que eu tava viajando 3 meses? Gente, calma que eu vou... Rolou ou não rolou? Aí ele, sério? Aí me abraçou. Aí eu falei, sério? Eu falei, meu Deus, como eu vou fazer? Ele, calma, fica calmo, vai dar tudo certo. Ele não desconfiou em nenhum momento, minha gente. Em nenhum momento ele desconfiou de mim. Mas a minha mãe desconfiou. No dia 13 de abril, eu fui trabalhar normalmente de madrugada. E depois eu fui numa clínica de ultrassom. Fui lá com a médica. E eu tinha, na verdade, ela começou com a endovaginal, né? Que é aquela que introduz pra você ver. Uhum. Aí ela olhou assim, tá muito grande, vou pra pélvica, que é com a barriga. E colocou lá o gelzinho e fez aquela tradicional. E foi medindo, e eu assim, paralisada, assim, ó, olhando e não entendendo nada e vendo se estava tudo bem, porque eu fiquei muito preocupada, se ele estava bem, se... Né, porque eu não tomei nada, não tomei nenhuma vitamina, não fiz nenhum exame importante. E ela vendo lá. Aí até que eu perguntei assim, doutora, quantas semanas, quantos meses, como é que tá aí a situação? Aí ela falou assim, ele tá com 26 semanas e 5 dias. Aí eu falei bem assim... Isso dá quanto? Quanto que é isso em meses? Porque eu ainda vou me habituar a semanas. Aí ela falou 6 meses e meio. Eu fiquei paralisada. Tudo. 6 meses e meio. A gente tem algumas preocupações aí, né? Porque Todas. tem exames e algumas reposições que a gente faz de nutrientes e outras coisas no início da gestação. Então, tem alguns exames que são próprios ali do primeiro trimestre de gestação, que é aquele que você descobre se o neném tem síndrome de Down, algum outro tipo de condição neurológica, né, que pode ali afetá-lo de alguma forma. Esse eu não consegui fazer. Eu consegui fazer mesmo aqueles que o cardiológico do neném, eu consegui fazer, que esse que já estava num tempo ainda. Uhum. E o morfológico, pra saber como é que ele estava mesmo, assim, fazer aquele 3D, né, pra você saber como é que ele tá medindo e tudo mais. Esses eu consegui fazer. Eu consegui fazer apenas 3 consultas de pré-natal. Nossa, pouquinho. E as vitaminas comecei a tomar ali naquele momento, né, e tentei regular a alimentação, desacelerei no trabalho, melhorei o meu sono, mas realmente foi uma situação que eu não pude fazer tantas coisas porque realmente eu não descobri no primeiro trimestre, né, que é extremamente importante. Olha, a gente fez essa pergunta nas redes sociais. Inclusive, você que nos acompanha agora, segue a gente no YouTube, ativa sininho, porque a gente, toda terça-feira, traz episódio novo. E nas redes sociais, durante toda a semana, a gente vai falando sobre os temas que nós estamos gravando aqui para o podcast De Repente Mãe. E eu recebi muita mensagem, Samira, de pessoas falando de formas mais inusitadas possíveis de como descobriram. Porque cada mãe tem um sintoma diferente. E aí me chamou a atenção porque, olha, uma diz, a minha gastrite faz 10 anos, né? A Alane, porque achou que era gastrite por causa dos sintomas. Aí tem a Ana Paula que diz que enjoou de tapioca que ela ama. A Pamela disse que ela simplesmente teve vontade de tomar um refrigerante que ela nunca toma.
Mesmo depois que você descobriu, porque aí diz que é quando a barriga realmente aparece, quando alguns sintomas vêm à tona, você chegou a ter desejo? Teve tempo de ter desejo, enjoar alguma coisa ou não? Não tive tempo de ter desejo, nem de enjoar. Eu tava Mal teve pra fazer o enxoval, né, amiga? Nem fiz enxoval, eu fui comprando as coisas de acordo com a necessidade, assim. Não fiz enxoval, não fiz quarto nem nada. A minha barriga, todo mundo perguntando, mas a tua barriga não tava crescendo? Eu falei... Eu tava crescendo pro lado, assim. Eu tava achando que eu tava engordando, na verdade. Que eu tava comendo mais porque eu tava engordando. Agora sim, eu tava comendo quilos mais. Na gravidez? Uns 10... Pouco? 10 quilos. Foi pouco. O Noah nasceu com que peso? 2 quilos, porque ele veio prematuro. A gente entrou no 8º mês de gestação e aí eu já tive que fazer uma cesárea de emergência. E aí o que eu falo da importância do pré-natal, né? Eu deixei de fazer o pré-natal porque eu não sabia que eu estava grávida. Mas eu penso que se eu tivesse feito tudo direitinho desde o início, eu teria condições de criar um hábito alimentar, de rotina, que não me fizesse ter ele prematuro, né, naquele momento. Samira, você tinha algum tipo de comorbidade que fizesse você tomar remédios e que você continuou tomando sem saber que estava grávida? Sim. Além da síndrome de ovários policísticos, eu sempre tive pressão alta, desde os meus 22 anos. Eu sou uma hipertensa crônica e tive também hipertensão na gravidez. Então, surpreendentemente, na gravidez, a minha pressão normalizou. Então, eu tomava 2 remédios para pressão, passei a tomar um. Mesmo assim, deu complicação lá no meu útero, né, no cordão umbilical, que começou a ficar ineficiente. Foi aí que eu tive que fazer essa cesárea de emergência, porque o meu cordão umbilical já estava sofrendo os impactos da pressão alta. Mas você teve diabetes gestacional? Tive princípio de diabetes gestacional, por conta da SOP, que traz a resistência à insulina. Então, eu já era uma pré-diabética, e aí engravidei, continuei pré-diabética na gestação. Os meus níveis também de glicemia estavam altos em jejum, mas eu consegui controlar nesse momento que deu para controlar. Tive uma crise de pedra na vesícula. Gente! Já começou a crescer, já sabendo. Porque ele começou a crescer e aí foi apertando lá perto da vesícula, né? E aí me deu crise, me deu uma dor insuportável. Uma dor assim que eu fui pro médico, fui pra emergência, fiquei internada, né, por umas horas para tomar Tramal, que é muito forte, para poder controlar. E aí eu tive que regular toda a minha alimentação, assim, parar de comer gordura mesmo, todo tipo de gordura, para que eu pudesse ir com a gestação ao máximo que eu pudesse ali naquele momento. Mas você conversou com os médicos sobre esse histórico, se isso pode ter impactado e ter feito no nascer prematuro? Impactou. Porque se eu tivesse descoberto antes, toda a minha rotina de trabalho, tudo eu teria alterado. Então eu poderia ter ido muito tranquila até as 38 semanas, ou até no máximo as 37 semanas, devido à minha condição, né? Por assim, hipertensa e tudo mais. Eu poderia ter conseguido chegar mais longe um pouco. Mas como eu descobri muito tarde e não consegui tomar as medidas que eu deveria estar tomado, que é orientado, realmente isso acabou afetando e ele teve que vir antes da hora, porque fora da barriga ele estava mais seguro. Mães, então fiquem atentas. A gente às vezes negligencia. Eu, por exemplo, tive uma gestação muito tranquila, não senti absolutamente nada. Podia simplesmente ter dito, esse mês eu não vou não, porque tá tudo bem. Não negligenciem o pré-natal. É super importante para garantir realmente a saúde do bebê, porque a gente está, às vezes, sentindo que está tudo bem, mas pode ser que não esteja, que precisa de alguma coisa, alguma intervenção. E como foi o dia do parto? Você foi lá para fazer um exame normal de monitoramento? O que aconteceu? Como eu tive que correr atrás do prejuízo, e eu comecei a acompanhar muito de perto. Então, eu tive uma atenção assim, muito grande para aquele pequeno momento em que eu estava ali grávida, descobri que eu estava grávida e que eu tinha que cuidar. Então, quando os meus médicos, assim, maravilhosos, posso até falar o nome dele? Pode, o Dr. Gobira. Dr. Léo Gobira, que super me assistiu. Eu dei uma entrevista junto com ele quando eu estava grávida. Ele falou que estava te atendendo e que estava acompanhando direitinho. Ele conseguiu prever que ele poderia vir prematuro, que a situação estava desse nível, por conta do exame importantíssimo, que é o cardiotoco, que você faz lá e vê a frequência neurológica do bebê, alguma coisa assim. E ele conseguiu perceber que poderia acontecer isso, então a gente começou a acompanhar muito de perto. Então, de 2 em 2 dias, eu estava indo numa clínica fazer um ultrassom, para saber como é que ele estava. 2 em 2 dias? 2 em 2 dias, em 48 horas. Nossa. E eu não estava com plano de saúde, e era tudo no particular, então
Foi muito dinheiro investido nisso. Em 2 dias eu estava indo Mas numa você clínica. falou bem, eu gostei que você falou. Não gastou, você investiu. Investi, exatamente. Muito bom. Então foi de 2 em 2 dias, 2 em 2 dias indo fazendo a ultrassom e muito preocupada. Existe um índice lá, eu não sei explicar muito bem, mas existe um índice lá que, por exemplo, de risco, que é o 10, para o bebê começar a ter insuficiência, né, ali na alimentação. Entrar em sofrimento. Isso. Era 10, eu estava em 9. Então eu tinha que baixar esse número. Ou ficar ali em 9, porque se fosse para 10, ele teria que ter cesárea. E aí, estava em 9. E aí, nesse dia que eu descobri que estava em 9, que existia esse risco, a orientação foi: vá agora numa farmácia. Você vai tomar 2 injeções de corticoide para amadurecer o pulmãozinho do neném. Porque caso ele venha prematuro, ele vai ter mais chance na UTI. E aí, minha amiga, foi assim, atravessar um deserto. Assim, eu tive que me apegar muito com Deus, porque foi o momento mais difícil da minha vida, foi aquele momento ali que eu estava passando. Porque, caramba, eu descobri que estava grávida, meu filho... Sempre foi um sonho ser mãe. Eu não sabia que momento isso ia acontecer na minha vida, mas sempre foi um sonho. E meu filho ali naquele momento para vir com risco ainda de não E a gente se sente impotente, né? Impotente, culpada de não ter descoberto logo, de não ter feito alguma coisa, né? Se eu podia ter feito alguma coisa. Então, assim, foi uma situação que eu tive que atravessar realmente um deserto, eu e a minha família, mas a mulher mesmo que tá ali com o neném, para não passar as emoções pro neném, foi uma situação, assim, muito difícil da minha vida, que eu tive que me apegar com Deus, me pegar em oração e pedir: Deus, me ajuda, porque eu não vou conseguir atravessar esse deserto sozinha. E aí foi um dia de cada vez. Nossa. Entramos em junho. Amiga, sabe, assim, eu não tive tudo isso na minha gestação, não. Você está falando, eu tô lembrando aqui os momentos que eu vivi, porque é isso mesmo. Às vezes a gente fica numa situação que... Eu estava até falando com a tua mãe ali nos bastidores, ela dizendo: ai, tudo que a mãe está sentindo passa para o bebê. E isso é mais uma culpa que a gente muitas vezes carrega, né? Porque... não tem como a gente deixar de sentir, porque nós somos seres humanos antes de sermos mães. Exatamente. Mas vem aquela preocupação e está dentro da gente. É que nem quando a gente está tentando, que diz: relaxa que vem. Pô, você quer demais, como é que você relaxa? Então, é muito louco. Mas você conseguiu, firme e forte, segurou. Chorei muito, foram noites nem tão assim... firme, nem tão forte, mas segurou. Isso, exatamente. Quando entramos em junho, dia 2 de junho, eu fiz aniversário junto com a minha mãe, eu faço aniversário no dia que ela faz aniversário. A gente comemorou, né, em família ali, de uma forma bem íntima. E aí, passou a semana, no dia 8 de junho, dia de Corpus Christi, no feriado. A clínica não estava aberta e vencia as 48 horas e eu tinha que fazer ultrassom. Aí você não estava sentindo nada de diferente? Ou estava? Não estava sentindo nada. Eu estava ok. Você foi para fazer o monitoramento? Para fazer o monitoramento como eu estava fazendo, eu estava acompanhando. Uhum. E aí não tinha bolsa pronta da criança nem sua? Não tinha nada, tava tudo no saco ainda. E aí você chegou e o médico falou o quê para você? Aí eu fui numa rede pública para fazer, onde o meu médico estava atendendo, para fazer ultrassom. E aí, lá na ultrassom, a médica falou assim: olha, ele entrou em sofrimento, ele centralizou, esse é o termo técnico, né? Ele centralizou, ele entrou em sofrimento agora. Tipo assim, eu tinha 6 horas ou 12 horas no máximo para tirar ele de lá, para ele ficar bem. Senão, o risco era muito grande. Nossa, que loucura. E como aí, que você volta para casa? Você foi sozinha fazer esse exame? Eu fui com meu marido. E aí a gente voltou, meu marido errou até o caminho, não sabia nem que caminho. Meu Deus, pra onde é que eu vou? Eu falei: nossa, calma, vai, cara, respira. E eu chorando muito, pedindo ajuda de Deus e tal. Chegamos em casa. Tem até um vídeo da minha mãe falando assim. Eu falei: mãe, eu liguei pro meu pai, porque minha mãe ela tem problema de coração, e eu não queria falar assim pra ela se assustar. Então eu falei: pai, é o seguinte, eu vou ter que ter o neném agora, vou ter que ter o Noah hoje, às 18 horas. Isso foi de tarde. Então, fala aí com a mamãe, diz pra ela preparar o que ela conseguir. Não tinha nada pronto, mas ver o que ela preparar, o que ela conseguir, que a gente vai ter que ir pra maternidade. Beleza, aí foi aquela loucura, né? Ela chorou muito, eu chorando para um lado, chorando para o outro, com muito medo, Você tinha sonhado a forma de parto? Ah, eu quero ter um parto natural, quero ter cesárea. Você idealizou esse momento ou não deu tempo? Não deu tempo. Mas você nunca tinha pensado nisso antes? Assim, eu nunca pensei na via de parto, né? Porque, por exemplo, eu sou medrosa. Eu nunca pensei num parto natural. Nunca. Acho que não, isso nunca vai subir na minha cabeça, não. Eu sempre quis cesárea mesmo, porque eu não queria sentir dor. Ai, ótimo, que eu tô sozinha, né? Mas não julguem a gente. Nem estou me sentindo culpada. Deus. Aqui não tem espaço para julgamento. Se você gosta de a ideia do parto natural, ótimo. Muito legal. Você é super corajosa, mas nós também, porque fomos cortadas, estamos aqui. E aí você encarou a cesárea. Encarei a cesárea, e aí no momento lá da... Ele tava com você, seu marido? Meu marido tava comigo. Ai, que tudo. Foi um momento, assim, você sabe, né, Lu? Assim, aquele momento, só que eu tava, assim, muito tensa.
assim, eu estava esperando para aquele momento, mas não daquela forma. Então eu estava com muito medo do meu neném nascer e ter que ficar muito tempo na UTI, não conseguir respirar direito, ou mesmo não resistir. Eu senti muito medo, assim, medos que eu jamais imaginava que eu poderia sentir naquele momento. E aí, eu e ele, assim, foi um momento que a gente atravessou um outro deserto, um novo deserto, pedindo ajuda de Deus. Eu lembro de estar na frente dele e ele rezar e pedir para que Deus me conduzisse daquela maneira. O primeiro desafio foi na hora da hack, né? Eu tinha que relaxar para poder receber ali, né? E não conseguia. E aí foi um momento, assim, muito difícil. E até que eles começaram a cortar e foi muito rápido, né? Muito rápido. Muito rápido. 7 minutos, assim, muito rápido. E aí eu ouvi o choro dele. E aí eu vi que tava tudo bem. Se transforma. Que tava tudo bem, porque eu fiquei com muito medo de não ouvir ele chorar, sabe? Porque mãe de prematura... Gente, a gente pode chorar no primeiro episódio? Eu fiquei com medo, mas eu ouvi o chorinho dele. Ele já foi logo fazendo xixi na equipe, dando sinais que tava bem. Embora tudo isso tivesse acontecendo, ele tava muito bem. Aí foi lá com a pediatra, né, a neonatologista. E aí ela colocou lá o CPAP, né, pra ver se ele conseguia respirar sozinho. Tava um pouco cansado, foi pro oxigênio, mas foi coisa de um dia. E aí foi lá pra UTI, conseguiu reagir bem. Foi uma semana, assim, maravilhosa, Lu, porque ele só foi reagindo, assim, reagindo. Com 2 quilinhos, assim, todo pequenininho. Aí foi reagindo muito bem. Com uma semana, ele pegou a alta da UTI, foi pro quarto comigo. E depois a gente foi para casa, assim. Foi um momento maravilhoso, assim, de muita gratidão a Deus por aquilo. Olha, eu imagino. Inclusive, você que nos ouve pelas plataformas de podcast, já faço um convite para que se inscreva no nosso canal do YouTube, porque a gente dá também essa oportunidade para quem está nos assistindo de ver fotinhos dos nossos convidados. Então, a gente está podendo ver essa delícia que é o Noah. Gente, sorridente demais, é uma graça. Amiga, você foi muito abençoada, porque amigas, ele é uma bênção, ele é lindo. E para a gente encerrar com chave de ouro e para saber se você vai se preparar, você quer ter mais filhos? Então... Penso sim em ter mais um filho, não sei em que Você momento. Está treinando? Tô treinando, né? Você está fazendo testes de gravidez, porque, por favor, gente, né? mas eu faço assim, eu faço mesmo, porque eu não quero passar o que eu passei de novo. Eu quero saber desde o início. Eu falei pra você de casa que a gente ia desativar, desbloquear todos os medos. Então agora até você, Samira, está fazendo constantemente amiga, eu não duvido de mais nada. Alguém me falou, sonhei! Tô lá fazendo teste. Tô lá. A gente teve muitas mensagens. Olha, eu quero agradecer muito quem entra nas nossas redes sociais e que interage com a gente sobre os temas. Muita gente falando, olha, o meu nem consigo contar aqui. A Lidiane dizendo, porque daria um livro de tanta coisa. Aí a Rudy Gleice falando que ela se preparou para observar o dia da menstruação, deu positivo, atrasou o dia. Então, assim, tem história de todo tipo. O importante é que algumas atravessam desertos, outras não, mas somos todas abençoadas com os nossos filhos. Toda certeza, todas são mães. Não importa a via de parto, se conseguiram amamentar, se não conseguiram, né, pelo seio ou não, são mães e cada uma sabe o que passa, né, Lua? Então, assim, a gente tá de parabéns, porque o que a gente consegue fazer e o que passa na nossa cabeça, só a gente sabe, mulher. E olha, eu fico muito feliz de poder compartilhar com você que nos acompanha, seja pelo podcast, seja assistindo a gente no videocast, no YouTube. E já sabe, hein? Se inscreve no canal, ativa o sininho, toda terça-feira, 2 da tarde, tem um novo episódio. E faz o seguinte, compartilha, curte, fala pra todo mundo, esse é só o primeiro episódio. Se você estiver precisando conversar com mães, desabafar... Tô ouvindo o choro de novo. Faz o seguinte, se liga que a gente está sempre aqui com muito papo interessante pra mãe, pra família. Obrigada, adorei ter você aqui. Foi muito bom. Você é uma pessoa maravilhosa, você inspira muita gente, muitas mulheres, muitas mães. Obrigada. Tenho certeza que isso aqui vai alcançar muita gente e assim deixar a vida um pouco diferente, um pouco mais leve, né, para muitas mamães. Obrigada. Assim seja. Obrigada. Até a próxima semana, gente. Tchau.